Um projeto de lei que faz mudanças na Política Nacional de Drogas foi aprovado na quarta-feira, 15, pelo Senado, após os parlamentares correrem para acelerar a votação. O projeto endurece a Política Nacional de Drogas, facilita internações involuntárias e fortalece as comunidades terapêuticas, instituições de tratamento normalmente ligadas a igrejas e que recentemente estiveram sob holofotes após denúncias de abusos e violações de direitos. As comunidades foram incluídas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, e agora podem receber dinheiro de isenção fiscal. Pessoas e empresas podem destinar até 30% do imposto de renda para as instituições. O projeto tramitava há 6 anos no Senado e no último mês os senadores manobraram para avançar seu processo de aprovação. A motivação foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF, que poderá descriminalizar o consumo de drogas no país. A votação está marcada para 5 de junho. O deputado Eduardo Bolsonaro, PSL, filho do presidente, disse na semana passada em um vídeo que o PLC 37, se aprovado, poderia acabar com a discussão no STF. No entanto, isso não é verdade. Apesar da fala do deputado e da pressa dos senadores em passar o projeto, o PLC 37 não impede a descriminalização das drogas nem interfere no julgamento do Supremo. O que o STF deve analisar no dia 5 é a lei, especificamente seu artigo 28, que torna crime o porte de drogas para consumo próprio. Uma das bases do questionamento é o princípio do direito penal, que determina que uma conduta, para gerar pena de prisão, precisa lesionar um terceiro, explica Cristiano Marona, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBC-CRIM, e secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Uma das questões centrais da PLC 37 é o fortalecimento das comunidades terapêuticas. Embora atendam a dependentes de drogas em recuperação, elas não são consideradas clínicas nem estabelecimentos médicos, mas entidades filantrópicas. No ano passado, o Ministério Público Federal fez uma inspeção nacional em comunidades do Brasil todo em parceria com o Conselho Federal de Psicologia e encontrou violações de direitos humanos em todas as unidades visitadas. Segundo o relatório da inspeção, foram encontrados até casos de trabalhos forçados, além de instalações precárias, contenção de pessoas à força, falta de profissionais de saúde e agressões físicas. O relatório apontou também violação da liberdade religiosa das pessoas tratadas, com pacientes que se recusavam a participar da rotina de orações sendo punidos com trabalho forçado, chamado nas comunidades de laborterapia. A nova legislação não apenas estabelece o atendimento do dependente químico nas comunidades, mas prevê a possibilidade de as instituições receberem dinheiro público por meio de isenção fiscal. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, anunciou em março o aumento de vagas nas comunidades financiadas pelo governo federal. Serão mais de 153 milhões de reais por ano repassados às instituições. Terra é também o autor do PLC 37, elaborado por ele em 2010, quando ainda era deputado federal, e encaminhado depois ao Senado. Ele diz que as comunidades são decisivas para enfrentar a epidemia das drogas. Para o ministro, o tratamento nas comunidades é um dos mais eficazes e a ideia é organizar esses tratamentos. Vamos ter um impacto grande e diminuir o número de pessoas em dependência, disse ele nesta semana. Estamos vivendo uma nova etapa em que se consolidam programas, destinam-se recursos para as comunidades terapêuticas e os pacientes passam a ficar em um regime de abstinência assistida e voluntária. É um avanço importantíssimo. Ao longo da tramitação do projeto do Senado, algumas mudanças haviam sido feitas, como o acréscimo de que as comunidades terapêuticas respeitem a liberdade religiosa das pessoas internadas. No entanto, as mudanças foram retiradas do projeto que acabou aprovado. O relator da matéria, Stevenson Valentim, disse que as mudanças foram descartadas para evitar que o projeto precisasse passar novamente por aprovação da Câmara dos Deputados, onde já havia sido aprovado com a redação anterior. A nova legislação estabelece como meta no tratamento de dependência química a abstinência,
deixando de lado políticas de redução de danos, conjunto de práticas de saúde pública adotadas em diversos países com o objetivo de diminuir os danos causados pelo uso de drogas em pessoas que não conseguem ou não querem parar. A mudança vai contra o entendimento de parte da comunidade médica e acadêmica de que as políticas de redução de danos são medidas efetivas e necessárias quando em conjunto com tratamentos focados em abstinência. O tratamento da dependência química é multifatorial e multidisciplinar, e não pode ser baseado apenas em um modelo. A solução nunca será um serviço ou intervenção único, afirma Luiz Fernando Toffoli, professor de psiquiatria da Unicamp e membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo. O PLC 37 também facilita a internação involuntária, que poderá ser pedida por familiar ou servidor público da saúde ou da assistência social, determina que o paciente possa ficar internado contra sua vontade por até 3 meses e estabelece a necessidade de autorização médica para que a internação seja encerrada. Atualmente, a família pode escolher pela liberação do dependente. O projeto também trata das penas para o tráfico. A pena mínima para quem atue no comando de organização criminosa passa de 5 para 8 anos de prisão. Também há a determinação de que a pena seja reduzida se o acusado não for reincidente e não integrar organização criminosa ou se as circunstâncias do fato e a quantidade de droga demonstrarem menor potencial lesivo da conduta. Na prática, o que vai acontecer é a continuação da política de encarceramento de usuários e da arbitrariedade das decisões, diz ele. Se você é negro ou mora na favela, tem chance muito maior de ser considerado traficante com a mesma quantidade de drogas do que uma pessoa branca, rica, com ensino superior. Cerca de 50 entidades de saúde, direito e movimentos sociais publicaram uma nota pública se posicionando contra a nova lei, entre elas a Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP, a Associação Brasileira de Saúde Mental, o Conselho Federal de Psicologia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Pastoral Carcerária Nacional. Eles criticam, entre outros pontos, a falta de um indicador de avaliação e monitoramento das ações de prevenção, atenção e tratamento de pessoas que usam drogas e não inclusão da atenção psicossocial extra-hospitalar, ao lado do tratamento ambulatorial, como forma prioritária de tratamento dos dependentes de drogas. Um dos senadores que aprovou a PLC 37, o senador Eduardo Girão, defendeu o projeto no plenário, afirmando que sua essência é a humanidade, já que há famílias e famílias sofrendo com dependentes químicos, chorando nas ruas, sem encontrar um caminho.